Qual a contribuição da missão integral nas lutas sociais, como, por exemplo, nas questões de gênero e classe? Nenhuma. Nós não temos contribuição nenhuma. Nosso papel é explicar a Bíblia. Quem faz luta social são as pessoas. A gente só faz o trabalho de dizer para todo mundo que o que nós pregamos é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é pela libertação do ser humano. E aí é o ser humano que toma as posições ou não de libertação. Então, nossa contribuição não é para a promoção das lutas sociais, é para a correção das teologias que impedem seres humanos de buscarem a sua libertação. Na sociedade, nos relacionamentos econômicos e nos relacionamentos de toda a ordem, porque a sua teologia diz que ele não pode. E aí a teologia diz que ele não pode porque a Bíblia diz que não pode. Não é verdade. E é isso que nós estamos aqui para dizer, que as Escrituras libertam. A verdade liberta. E a verdade promove libertação. Missão integral não é um movimento social, no sentido de estimular a rebelião, ou a tomada de posição, ou o protesto, ou a disposição de enfrentar A, B ou C. Missão integral é uma exposição do que é a missão de Deus, e que a missão de Deus é integral. E à medida que as pessoas vão entendendo qual é a missão de Deus, a abrangência da missão de Deus, elas vão se dando conta de que a luta pela libertação do ser humano está apoiada pela missão de Deus. Essa é a ideia. O papel da teologia é lançar luz. E a partir desse lançamento de luz, dar aos homens, dar aos seres humanos, homens e mulheres, a noção clara da vontade de Deus, e aí então as condições necessárias a partir da sua pessoalidade para reagir ao mundo em que vive, para reagir à situação na qual está inserido, para reagir à realidade na qual participa. Então esse é o papel. A gente não é um movimento de empreendedorismo, seja político, seja social, seja de que natureza for. A gente está falando de teologia. Missão integral é uma teologia. Uma teologia acerca da missão de Deus. A famosa Missio Dei. A missão de Deus é integral. Tudo que afeta o ser humano e tudo que o ser humano afeta Deus. Então, quando a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, a pessoa então é estimulada a promover o movimento de libertação. Mas nós não somos organizador da sociedade, não. Tem de ter essa clareza para a gente não pensar que nós estamos criando um movimento, uma ideologia. Nós não estamos criando uma ideologia, não estamos promovendo uma ideologia, não estamos construindo uma ideologia e não estamos divulgando uma ideologia. Nós somos teólogos. Nosso papel é lançar luz a partir da Missio Dei. É deixar claro qual é a abrangência da missão de Deus. O que é que as Escrituras dizem sobre o que é a missão de Deus. E aí, a partir daí, estimular os irmãos e irmãs, homens e mulheres, cristãos ou não, a responderem à Missio Dei. A responderem ao movimento de Deus. Nosso papel é informar qual é o movimento de Deus.
E aí as pessoas são estimuladas a responder ao movimento de Deus. E aí sim, nessa resposta ao movimento de Deus, as pessoas vão para os tugúrios, para as favelas e para os enfrentamentos. Essa é a posição da teologia. Nós não somos uma ideologia. Uma ideologia tem um projeto de poder. A teologia é sempre um serviço. A ideologia é um projeto de poder. Teologia é sempre um serviço. É sempre o espargimento da luz. E a partir daí, a reação das pessoas. A reação das pessoas tem de ser livre e tem de ser a partir da sua consciência de Deus e a partir da consciência da Missio Dei. E aí o nosso papel é trabalhar nessa perspectiva. E nesse lançar luz, eu tenho visto muitas pessoas serem literalmente libertas para viver a sua vocação, sonhos sendo restaurados, pessoas até que tinham deixado a universidade porque achavam que ir para a universidade era sair da visão, era desobedecer a Deus, que o único chamado vocacional possível era, por exemplo, pastorear uma igreja local. Esse é um chamado, com certeza, muito nobre, mas não é para todos. Então, pessoas que tinham desistido de sonhar, que tinham engajamento social e político, se convertem, abandonam completamente isso, porque isso é pecaminoso, isso é mundano. Pessoas com dons e talentos artísticos, talentos que Deus deu, dons que Deus deu, se convertem, para de exercer o dom, ou só pode fazer arte sacra, né? Nenhuma outra arte é legítima. Então a gente tem ministrado muito sobre isso, principalmente para as juventudes, e tem sido libertador, porque tem desencadeado o florescer de vocações, nos mais diferentes âmbitos sociais, até aquele jovem que queria ser cientista, que agora está lá, produzindo conhecimento à luz das Escrituras. É a compreensão da Missio Dei mesmo, que o Ari falou, que a gente tem falado bastante como a missão de Deus. Não há outra missão possível. A integralidade da missão. Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E isso é uma mensagem que a gente tem trazido, e que é uma mensagem de libertação, de cura, de restauração, de ampliação da visão, de entender que Deus é o Senhor de toda a história. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que continuar trilhando, ensinando isso, e o resto vai ser consequência. É importante a gente entender que o papel da igreja não é institucional, não é estrutural, não é metodológico. Então, a gente vai confundindo as coisas, porque a revelação do Evangelho de Cristo era exatamente para mover o homem de um paradigma regulatório para um paradigma direcional. Então, Cristo veio e trouxe luz ao nosso universo, de modo que ele estabeleceu a direção, ele é o caminho. Então, a partir desse momento, nós deixamos de ser regulados externamente para sermos inspirados interiormente. Então, a criação de Deus, ela tem um código interno, ou seja, Deus fez tudo para funcionar. O homem, quando mudou o seu paradigma e passou a sua referência para o exterior, ele passou a agir pelo que via, ele mudou a regulação, ele passou a ter uma regulação externa e não interna. Então agora ele precisa de regulamentos externos, porque ele deixou de ter inspiração legítima interna. Então Deus nos fez com um código. A lei de Deus não é uma regulação. A lei de Deus é um código, de modo que se eu estiver esquadrinhado, orientado, dentro daquilo que é o código escrito por Deus, eu vou funcionar bem em qualquer condição. Amém, amado? Então, a regulação tem que ser forte quando a relação é ruim. Quanto pior a relação, quanto piores forem os motivos, mais rígida, clara e explícita tem que ser a lei. Então a igreja não pode trabalhar no âmbito da regulação. Ela tem que trazer a inspiração que vai ajustar e mexer com a regulação. Aí envolve liberdade,
e transformação social. Por isso que a gente comentou que transformação social não é simplesmente mudar o Estado. A grande transformação social não é o pobre receber recurso, é o rico se converter. É o maior milagre que está na Bíblia. A Bíblia diz lá que um versículo que é usado erroneamente: os impossíveis de Deus são possíveis aos homens. Nós usamos isso para tudo. Para paralítico, para conta que não dá para pagar, para câncer na medula, tudo. Mas o texto lá é: esse impossível é um rico entrar no reino dos céus. Mas isso é possível para Deus. Deus faz isso. Amém, mano? Então isso passa a ser uma direção. Hã? Exato, mas ele agora entra no reino. Ele é portador de recursos. Ele passa a ser um mordomo fiel, um gerente. É só isso. Então, o que acontece? Deus não saiu da vida do homem. A gente tinha um campo visual, Deus estava no centro. O diabo mudou o nosso campo visual, Deus saiu do nosso campo visual. A gente está perdido. Deus não vai mudar de lugar. O papel da igreja é ampliar o campo visual do homem para que Deus volte a estar no nosso campo de referência, ainda que ele esteja lá na beiradinha. Então nós esticamos o campo de reflexão. Nós não vamos conseguir trazer Deus para dentro do campo de reflexão humana. Não é Deus que a gente tem que movimentar. Nossas estruturas não vão trazer Deus para o centro do homem. Porque Deus não muda. Se a gente conseguir trazer Deus, Deus está perdido, porque nós conseguimos mudar Ele. Então nós não vamos conseguir mover Deus. Deus continua lá. E graças a Deus Ele não mudou. Então o homem mudou o campo visual, a gente agora amplia o campo de reflexão, esse é o papel da igreja. Deus entrou. O homem vai gostar disso. Falou: rapaz, parece que o negócio agora está abençoado. Então ele vai gostar disso. Ele vai mudando o seu campo visual, de modo que agora Deus pode voltar a ser o centro da sua direção. E Deus tem a bala. Então, amém, amados? Então esse é o esforço da igreja. Então o papel da igreja é trabalhar. Paulo diz: nossas armas são poderosas em Deus para mudar onde, amados? No entendimento. Então o nosso processo ele não é de expectativa. Não há uma expectativa social. Existe uma perspectiva social. A igreja tem que representar não propostas de expectativa de mudança, mas de perspectiva de transformação. A igreja tem condições de mostrar para a sociedade como é que funciona quando alguém tem Deus no seu campo visual. E aí os nossos processos vão funcionar bem. E isso vai ser inspiração. Isso vai trazer perspectiva ao universo de vida humana. E eles vão ser nossos imitadores. Amém, mano?